História de Dream Card Games, a terceira edição do jogo chamado Invasão dos Esquecidos. Bom, essa história ela começa praticamente logo depois do fim da primeira edição, onde o Luca, né, ele abriu um portal e enviou Frustos para outro mundo. Na segunda edição é apresentado o que é esse outro mundo, porém, como se trata de uma edição com bastante coisas diferentes, que eu não quero revelar agora, eu resolvi pular, né, a história dele e passar logo para essa história aqui, tá bom? Então essa história, canonicamente, no tempo, ela é depois da primeira edição, tá bom? Então a história começa assim, o Levi, né, o Levi, o astronauta, ele basicamente tem a função de ficar vagando pelo espaço, né, lá do mundo dos sonhos, catando coisas, né, lixos, coisas recicladas, para aquilo não ficar bagunçado. Basicamente essa é a função dele. Então ele fica visitando vários lugares no espaço para isso. E do nada ele chega perto do lugar que é chamado de Pedra dos Esquecidos, que todo mundo sabe, né, que é o lugar onde lá dentro existem todos os seres que um dia morreram, né, vamos dizer assim, eles foram apagados. Ou seja, são seres que no nosso mundo seria equivalente a morrer, né? Então quando o ser ele começa a ficar muito antigo, ele automaticamente ele vai para lá. Ou caso ele seja apagado, né? O que seria ser morto no mundo dos sonhos. E só que ele começa a notar algo estranho, que além da Pedra dos Esquecidos estar rachada, ele vê saindo de lá ela começa a abrir um buraco e de lá sai um ser que ele já tinha visto antes, que é um pássaro, né? Um pássaro que ele, junto com a Meg e junto com o adolescente encarcerado, viram sendo apagados na frente deles na primeira edição, né, pelos pesadelos, que era o Vira Xarope. Então agora ele está retornando, ele vê eles saindo dos esquecidos, totalmente restaurado, não está mais sendo apagado, e ele acha aquele esquisito. E ele vai e começa a chegar perto. E nisso que ele começa a chegar perto da Pedra dos Esquecidos, ele realmente nota que ela está aberta. E, cara, do nada, essa história vai ser bem curta mesmo. Ele começa a notar que lá está começando a sair vários seres de lá, né? Então, por exemplo, aqui vamos ter a recém-chegada, né? Que agora as cartas elas passaram a ter um flavor texto, né, na segunda edição. Essa aqui, por exemplo, ela mal entrou nos Esquecidos para se libertar logo em seguida. Seria equivalente ali na história, ela meio que foi apagada e no dia seguinte ela conseguiu sair dali, como se fosse isso, né? E pessoal, e dali vai começar a sair vários seres que estavam lá dentro dos Esquecidos, né? Seriam seres mais fracos ou que ficaram lá por muito tempo, mas não tanto tempo assim. Tá bom? E o Levi, né, ele fica desesperado, não sabe o que está acontecendo. Ele já pensa logo no pior, porque ali, né, todo mundo sabe que ali dentro existem seres muito poderosos, até mais do que o Luca, e de natureza maldosa, né, que podem destruir o mundo dos sonhos. E é exatamente o que começa a acontecer, tá bom? Vai saindo os seres e do nada, cara, saem seres colossais, como por exemplo aqui o Kongzilla, né, que é um macaco gigantesco. Ele sai de lá e esses seres eles são chamados de Supras, né, que é uma nova mecânica que vai ser colocada nessa edição, que eles são muito mais poderosos que os seres normais. Esse aqui, por exemplo, ele faz 5 de ruído por apenas... Não tem talento, mas, né, comparado, por exemplo, com os mascotes, né, o Trombinha, por exemplo, lá da primeira edição, que faz 3, esse aqui é muito mais poderoso. Só que todos eles, né, tem a regra aqui do jogo, né,
Você tem que apagar um ser para você fazer ele existir. Mas na história eles são muito poderosos, tá bom? Então vai ter vários, né? Vai ter não só o Kongzilla, como também seres de vários tipos. Aqui o espantalho caduco, né? O mascote fumante. E dentre eles, todos eles são assim, são bons, outros são maus. São simplesmente seres que ficaram lá por milênios, por muito tempo mesmo, né? E até muitos deles começam, pelo seu aspecto e tudo mais, começa a dar dicas de como é lá dentro, né? E pessoal, a história basicamente fica em torno disso, né? Com todos os seres saindo dali. O Levi ele corre para avisar o Luca. E o Luca ele vai e chama um ser que ele é especialista em apagar, né? Assassinar outros seres. Ele não é bom, tá bom? Ele é chamado de Repins. Só que ele trabalha, né, justamente para apagar seres muito poderosos, né? Então o Luca ele meio que contrata ele promete que ele fala apenas para apagar os seres malignos e promete que se ele conseguir cumprir isso, o Luca vai apagar todos os crimes que ele já cometeu, né? Apagando outros seres. E ele tenta, né? Eles conseguem ali apagar alguns desses seres, né? Desses seres supras, porém, um ser chamado Rizopa, que é esse aqui, ele, na própria habilidade dele, ele apaga, né? Ele tira os talentos de outros seres. Então ele tira esse talento do Hempis, né? Ele não deixa ele apagar. E ele manda o Come Estrela, né? Que é um ser que ele apaga outro ser. E ele come lá o Hempis. Ou seja, a única salvação, né, que tinha naquele momento foi por água abaixo. Então, dali vai saindo vários seres, saindo, não para de sair. Até que do nada, lá no horizonte, aparece do nada de uma brecha, né, abrindo um portal com uma luz muito diferente que ninguém tinha visto dali. Isso foi revelado na segunda edição. Sai a Meg, né? A Meg sai ali com um batalhão, né, uma multidão de outros seres, né, diferentes dos seres que ninguém nunca tinha visto antes, que também foi revelado na segunda edição. E a história termina assim, tá bom? Dando brecha para a nova edição, a próxima edição que será a quarta, onde terá um desfecho do que vai acontecer, né, dentre os seres que saíram da Pedra dos Esquecidos e esse exército que veio junto com a Meg de outro lugar, né? Tá bom? Então assim termina a história.